Olá, irmãos! Sejam bem-vindos ao início da leitura e do estudo de Apocalipse. Então, estou aqui gravando esse vídeo para dar as boas-vindas para você que topou esse desafio, está conosco aí lendo a palavra. Tem alguns que já estão conosco há um tempo, já lendo aí o Novo Testamento, e vão concluir agora o Novo Testamento com o livro de Apocalipse. Você que está entrando agora, né, nós vamos juntos nessa jornada, e eu quero, neste vídeo aqui, introduzir, falando para você que, na verdade, esse vídeo é para realmente dar essa boas-vindas e a introdução daquilo que nós iremos fazer. Eu vou mostrar aqui a linha do tempo de Apocalipse para que você tenha uma ideia daquilo que nós vamos falar. Você que ainda também é novo convertido, que ainda está conhecendo um pouco mais da palavra e não tem muita noção, né? Hoje uma pessoa me perguntou, mas o que é isso de Apocalipse? Né? Você tem ideia que existem pessoas que não conhecem realmente o que envolve o Apocalipse. Então, isso é muito importante, você entender a linha do tempo de Apocalipse para que você possa entender melhor no momento que começar a ler, tá? Então, eu vou mostrar para você aqui o panorama geral e depois, né, nos próximos vídeos e conteúdos que eu colocar ali no grupo, você vai conseguir ter uma clareza melhor de cada capítulo, tá? Então, não adianta, por exemplo, eu começar a ler com você o capítulo 1 hoje ali de Apocalipse e você não vai entender muita coisa. Então, é importante que você entenda a linha do tempo, o panorama geral, e depois disso nós vamos já entrar no capítulo 5, entendendo o aspecto ali do capítulo 5 de Apocalipse, tá bom? Então, preparado? Vamos junto, vai ser um tempo muito poderoso e eu gostaria que Deus pudesse realmente abençoar. Sabe que eu estou fazendo isso porque Deus realmente tocou meu coração estar falando, né, de Apocalipse. Eu sei que eu tenho muitas coisas para fazer, muitas tarefas, né, muitas funções, mas eu estou aqui realmente para ajudar a edificar o reino de Deus e esse é o meu propósito, tá bom? Então, eu gostaria que você valorizasse também isso, pudesse estar junto, interagindo, comentando, porque isso também motiva eu continuar aí na jornada, tá bom? Então, vamos lá, vamos juntos. Eu creio que vai ser bênção de Deus e eu creio que vai ser um estudo que vai trazer uma visão ampla daquilo que é a vontade do Senhor para você hoje, nos dias de hoje, através da revelação do fim. Tá bom? Então vamos lá? Então nós vamos começar pela linha do tempo do Apocalipse para que você entenda a visão geral, para depois você compreender ponto a ponto ali no livro de Apocalipse, na leitura, né? Porque às vezes se você for ler de forma direta ali, você não vai compreender muito bem as figuras, muitas vezes as ligações que tem com algumas passagens da Bíblia, então fica um pouco difícil de compreender de fato, então por isso que você precisa ter uma visão geral. Então vamos primeiro aqui a linha do tempo, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Então você já está vendo aí na tela, e aqui eu tenho um resumo da linha do tempo. Nós vemos aqui, o início aqui é o contexto histórico e profecias, tá? Significa o quê? O que aconteceu após o momento que Jesus morre na cruz, quais são os acontecimentos, quais são as profecias, o que de fato envolve o contexto histórico até esse momento da nossa vida, tá? Então tem aqui a nossa vida. Então nós vamos abordar nesse primeiro momento esses fatos, né? Olhando para a palavra lá em Apocalipse e olhando para a história. Que nós estamos hoje inclusos nessa história, né? Então nós vamos entender os contextos, aquilo que tem acontecido, quais são as profecias que já se cumpriram, para que você possa se situar na história e entender em que momento nós estamos, tá? Isso é muito importante, tá? Depois disso nós vemos aqui o arrebatamento, tá? Então aqui vem um momento aqui do arrebatamento, que onde uma parte dos cristãos, os vencedores, serão arrebatados, tá bom? E aí, logo depois do arrebatamento, vem um período da tribulação, que é um período aí de 7 anos, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de perseguição. Então, vai ser o período de tribulação, onde os vencedores já foram arrebatados e uma parte dos cristãos vão ficar aqui no período da tribulação, para passar esse período de 7 anos aí, enfrentando o anticristo e assim por diante. Tá? Eu estou falando aqui uma linha do tempo bem direta e simples, e para quem crê na visão pré-tribulacionista, ou seja, que nós seremos arrebatados, os vencedores serão arrebatados
e depois haverá tribulação. Mas existem outras linhas de ensino que avaliam que todos nós vamos passar a tribulação e depois é que de fato nos encontraremos com Jesus, tá? Então, durante esse período do Apocalipse aqui, do estudo, você vai entender essas linhas de interpretação aí do livro de Apocalipse, tá bom? Então, mas eu estou explicando aqui uma base, você precisa pelo menos ter uma base para começar, porque sem essa base para começar vai ficar tudo confuso, você não vai entender nada, tá? Então vai ter aqui a tribulação, depois disso, Jesus volta, visivelmente, ele volta para reinar, vai haverá lá uma guerra, um Armagedon, ele vem reinar durante 1000 anos na Terra, é o chamado milênio, tá? E durante esses 1000 anos, Jesus vai reinar na Terra, juntamente com os vencedores. Espero que seja eu e você, né? Estaremos aqui reinando com Jesus durante 1000 anos. É a chamada bodas, né? Com Jesus. E nesse período, né? Vai ter lá o período de trevas exteriores, que é um lugar onde alguns cristãos que não estão preparados para reinar com Jesus vão estar nesse lugar de trevas exteriores durante 1000 anos também. E ao final disso irão para a eternidade, tá? Juntamente com os vencedores que reinaram com Jesus também, né? Então, existem algumas nuances aí, alguns pontos, mas é importante que você entenda o contexto geral, tá? Entendeu essa base, tá? Isso é importante. Agora, quem não aceitar Jesus nesse período todo aqui, ou quem se render à marca da besta, o que vai acontecer com essa pessoa? Não tem jeito. Essa pessoa que não aceitou Jesus, ou que se rendeu à marca da besta, ele não será salvo, ele vai para o inferno de fato, a morte eterna. Então é importante você entender esse aspecto geral, tá? Entendido isso, então hoje nós vamos abordar esse primeiro ponto aqui. Qual é o contexto histórico e algumas profecias? Então nós vamos iniciar, provavelmente hoje, na próxima aula, falando muito nesse sentido, contexto histórico para você compreender, desde Jesus até os dias de hoje, tá bom? Então é importante você entender isso. Então, entendido esse exemplo simples aqui do processo de salvação, nós vamos agora compreender desde o início, tá? Então, desde essa parte aqui do contexto histórico e profecias, para depois enxergarmos um pouco da nossa história mais próxima aqui, depois enxergar acontecimentos que nós já estamos vivendo em relação ao Apocalipse, e depois nós vamos começar a estudar como funciona o arrebatamento, como vai ser o arrebatamento, quem vai ser arrebatado e assim por diante, tá bom? Então vamos primeiro aqui no contexto histórico que tem a ver com aquilo que nós vamos já iniciar lendo o livro de Apocalipse, mas em primeiro lugar nós precisamos ler como começou tudo lá, em Atos capítulo 1, versículo 9 a 11, que é o momento onde Jesus é levado aos céus, tá? Então esse é o ponto de partida. Então vamos ler aqui, está escrito assim: tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então nós vemos aqui o início, o ponto de partida, é quando Jesus vai ao céu. E neste momento aqui, os discípulos ficam admirados com aquilo e ficam ali, né, perplexos, mas esses homens que aparecem ali dizem: olha, esse mesmo Jesus que foi, ele vai voltar. E tudo bem, né? Isso acontece, Jesus vai ao céu, e os discípulos começam um trabalho de evangelizar, começam o trabalho de plantar a igreja, começam a pregar o evangelho e assim por diante, vão e evangelizam Paulo, e Paulo começa a espalhar o evangelho, e a coisa começa a acontecer, e o tempo vai passando, os discípulos vão morrendo, e aí no fim sobra um discípulo, que é o chamado apóstolo João, e ele não é morto, né, por causa do nome de Jesus especificamente, mas ele é preso, então ele fica ali isolado numa ilha chamada Ilha de Patmos, e ele fica ali isolado, então ele morre, né, posteriormente por causas naturais, mas ele não é morto na cruz, por exemplo, como Pedro foi, e outros discípulos também foram mortos por causa do nome de Jesus. Então Pedro, ele fica preso, isolado numa ilha, né, chamada Ilha de Patmos, e ali, quando ele está ali isolado nessa ilha, Deus olha para João e ele diz algo, e é aí que nós vamos começar aqui lendo Apocalipse 1, versículo 1
é quando João recebe a revelação após alguns anos aí, em torno de 80 anos depois da ida de Jesus aos céus. Diz assim, ó, Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Então João, ali já nessa ilha de Patmos, recebe a revelação do Apocalipse e é o responsável para escrever o livro de Apocalipse. Então ele começa ali escrevendo isso e tendo a revelação. E por que eu li Atos 1, versículo 9? Porque Atos 1, versículo 9 é quando Jesus vai aos céus. E o que acontece depois disso? No céu. É isso que João, depois de muitos anos, consegue ver, consegue ter a revelação, como se ele conseguisse ver um filme, né, daquilo que aconteceu logo depois que Jesus vai aos céus. Isso está escrito, né, lá em Apocalipse 5, versículo 1, que é o momento onde João observa o livro com os 7 selos. Então vamos ler. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo escrito em ambos os lados e selado com 7 selos. Então, neste momento, João começa a observar, a ver um livro com 7 selos. O que é esse livro? Né? Nós vamos entendendo aqui durante a nossa leitura. Versículo 2. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos, de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, neste momento, nós vemos que há um livro com 7 selos. Esse livro, como eu já até coloquei aí para você, o que ele simboliza? Ele é como se fosse uma escritura, um testamento. É como se fosse assim, imagine que você tem um terreno e enquanto você não tem a escritura daquele terreno no seu nome, ele não pertence a você. Pense comigo, quando Deus criou a terra, ele entregou a terra para Adão. Só que Adão, com o pecado, ele entregou a terra para o diabo, né? E chega esse momento aqui, onde esse livro com 7 selos simboliza, ele é o símbolo realmente dessa escritura, da posse da terra, né? do testamento, vamos colocar assim, é um testamento, né? Então ele tem vários símbolos, né, que representam o testamento, ou uma escritura, ou seja, a posse da terra. E neste momento que João ele vê esse livro com esses selos, e todos ali falam que não tem ninguém que poderia abrir esses selos, João se entristece, né? João fica triste, fica ali, né? Nós vemos que ele chora muito, porque não encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então nós vemos que João, ele chora, porque imagine você, ele já viveu todo um tempo no Evangelho, pregando o Evangelho, chega esse momento, ele vê que o céu, a coisa, né, não tinha acontecido. Ele olha lá, o livro não tinha sido aberto, Jesus não tinha tomado posse, né, da escritura, né, e de fato Jesus não tinha vencido, né, até esse momento assim, ele talvez tenha tido essa perspectiva. Só que nós vemos que depois um ancião, ele olha para João, então diz assim, então um dos anciões me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Neste momento, João recebe a revelação de que Jesus havia, de fato, vencido. E neste momento ele começa a observar o que vai acontecer agora. Então Jesus, ele venceu. Então é importante você entender por que eu estou começando pelo capítulo 5. Para que você compreenda o propósito central de Apocalipse, que é mostrar o poder de Jesus, o fato dele ter vencido e o fato que ele também nos faz vencedores e que um dia veremos com os nossos olhos ele vencendo aqui na terra. Então é importante nós termos clareza que o livro de Apocalipse, ele aponta para Jesus, o fato de Jesus ter vencido na cruz e ter vencido o inimigo, tá bom? Então somente ele poderia abrir o livro e os 7 selos. O que são os 7 selos? 7 selos são acontecimentos, cada selo que fosse aberto são acontecimentos que iriam ocorrer durante a história até o fim, até a volta de Jesus e a salvação. Então, a cada selo que se abre, ou que se abriria, né, iria ter alguns acontecimentos que iriam ser iniciados, startados através
da abertura do selo. Então, enquanto não tivesse alguém para abrir o selo, a humanidade não poderia ser salva, tá certo? Porque não iria iniciar os processos para a salvação. Então, por isso que João chorou, só que quando ele viu que Jesus havia chegado, né, o ancião falou, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Então Jesus, ele venceu, e por ele ter vencido, ele tomou posse da escritura, né, ele tomou posse ali do testamento, ele tomou posse, e agora ele começa a abrir os selos, que nós vamos estudar no Apocalipse 6, tá? A abertura dos selos, mas vamos aqui por enquanto. Versículo 6 diz assim, então vi um cordeiro, presta atenção, então vi um cordeiro que parecia ter estado morto. Lembra que cordeiro é a referência para Jesus, tá? Então cordeiro, Jesus, que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então nós vemos aqui que João começa a visualizar o que havia acontecido lá atrás, né? Então isso já tinha acontecido e João começa a visualizar, né? Jesus, ele chegando ali no céu, e Jesus, ele tomando ali o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e Jesus sendo adorado pelos 4 seres viventes e pelos 24 anciões, ou seja, que estavam se prostrando diante dele. Então todos ali começaram a adorar Jesus, porque ele havia vencido e ele era o ali determinado rei dos reis, senhor dos senhores. E neste momento, olha o que é interessante aqui. Neste momento, cada um deles tinha uma harpa e as taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, olha bem, esses 24 anciões eram responsáveis para lidar com as orações dos santos. O que é a oração dos santos? É a oração dos cristãos, né? A nossa oração hoje, nós sabemos que ela sobe como um incenso ao céu. Então, naquele tempo, também as orações ali dos judeus e todos os cristãos, essas orações subiam como incenso, e neste momento os anciões derramam ali, né, diante de Jesus as orações, né, dos santos. Então nós vemos que há um grande poder na nossa oração. Muitas coisas que aconteceram neste momento, naquela época, foram resultados de oração. A nossa oração, ela tem poder. Então por isso que é importante nós entendermos que quando nós oramos, hoje nós estamos determinando algo no mundo espiritual que vai ser determinado sobre o nosso mundo natural. Então é importante nós entendermos esse poder da oração. Todos esses eventos, irmãos, e o que eu comecei a introduzir com vocês aqui, são para mostrar Jesus e para, de fato, fazer com que as pessoas vejam Jesus como um único, suficiente Salvador, e para que elas possam ser salvas. Então, tudo que vai acontecer, que nós vamos estudar aqui, mas de uma forma mais profunda, o arrebatamento, né, tudo que vai acontecer, são movimentos que Deus está permitindo, que Deus vai permitir para que uma grande massa de pessoas possam ser salvas. O objetivo da leitura do Apocalipse não é para que você tenha medo, mas é para que você enxergue cada dia mais quem é Jesus, o que ele fez, e no momento que você compreende isso, você vai andar de uma forma diferente hoje, você vai compreender o fim e vai andar de uma maneira diferente, né? Porque você compreende o propósito lá no fim, você compreende o objetivo lá no fim. Então quando você entende o fim, você anda diferente durante o meio do caminho aí, né? Então você vai andar de uma forma diferente. Lemos aqui, vamos acabar de ler versículo 8, agora vamos ler o versículo 9, que diz assim: e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus os homens, toda tribo, língua, povo e nação. Tu constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares, de milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz:
Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra e a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram: Amém. Os anciões prostraram-se e o adoraram. Isso é poderoso. Nós vemos aqui a vitória de Jesus. Logo após ele subir aos céus, é isso que aconteceu. Apocalipse 5, tá? Então é importante você entender essa cronologia aí. Então aconteceu nesse momento onde Jesus é entronizado como rei, como vencedor. E agora, você entendendo isso, nós vamos começar a ler Apocalipse 1, 2, 3, 4, depois já vamos para o 6, né? Porque nós já estudamos aqui o 5, mas para que você compreenda de fato que o foco de Apocalipse é mostrar a vitória de Jesus. Então não importa, talvez você, quando você ouve o Apocalipse, você fica meio com receio, poxa, com medo, será o que vai acontecer? Não, o foco de você estudar é que tudo seja revelado e você entenda que tudo tem a ver com Jesus, com a vitória de Jesus na cruz. Ele também nos fez mais do que vencedores, amém? Que você possa ter aprendido bastante hoje aqui e que em nome de Jesus nós possamos avançar muito mais aí nos próximos capítulos e possamos compreender de uma forma mais clara o livro de Apocalipse, tá bom? Vamos fazer uma oração que o Senhor possa trazer direção ao nosso coração, Pai, durante esse período. Deus, que em nome de Jesus possamos avançar, Pai, em conhecimento, em graça de Deus, possamos ser edificados pelo Senhor, que possamos ter, ó Deus, uma revelação, Pai, deste livro de Apocalipse, a ponto de enxergarmos ainda mais a vitória de Jesus, enxergarmos aquilo que o Senhor deseja para nós nos dias de hoje. Deus, no momento que nós entendemos qual é o propósito final, qual que é o objetivo final, que o Senhor venha trazer revelação ao coração de cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.